Número 1 das 3 palestras que abordaremos hoje é o tema aborto. Quem vai fazer para a gente é a Rosilene Souza. E ela tratará o aborto na perspectiva espírita, enfatizando a vida como direito, o sexo, a fecundação, o aborto do anencéfalo, as consequências da gestação e do aborto na adolescência, bem como as suas implicações biológicas, jurídicas, psicológicas e espirituais, como também a bioética. A Rosilene, pessoal, que é pós-graduada em psicopedagogia, trabalha no SUS, é condutora de círculos de mulheres, foi evangelizadora na infância e juventude da Fraternidade Irmão Miramês e atualmente atua como terapeuta no grupo de dependências, codependências e compulsões da Associação Médico Espírita de Minas Gerais. Nós agradecemos mais uma vez a presença, a disposição, à vontade. Boa tarde a todos. Sintam-se todos abraçados, muitas emoções, né? Sempre encontrando os amigos. Representando também como filha, né? Sou filha de Maria José Albino, sou mãe da Clara e do Arthur, e a avó da Silvana. E a minha história também é uma história de amor com essa casa. Eu estou muito emocionada. Estou respirando, se alguém estiver assim, perto, me dá para precisar. É uma história de amor, porque eu cheguei grávida do meu filho Arthur, que hoje tem 24 anos e ele é pai. Me deu uma netinha. Então, aos meus pais, né, que disseram sim à vida, eu estou aqui hoje e a vida segue em frente. Então, agradecendo a Deus, nosso Pai maior de infinito amor, nós tivemos essa entrada linda, aleluia, né? A Jesus, nosso irmão, a Maria Mãe Santíssima, aos amigos espirituais aqui conosco, nosso querido irmão Sheila, irmão Miramês e todos os benfeitores. Agradecemos por essa abençoada oportunidade de poder compartilhar. É um tema, né? Aborto. Confesso que é a primeira vez que eu vou falar sobre o tema, mas fiquei muito agradecida, porque eu senti no meu coração a oportunidade de dar alguma contribuição. Enquanto ele me apresentou, né? Fui evangelizadora. Uma vez evangelizadora, sempre evangelizadora. Não é mesmo, Conceição? Então, somos evangelizadores. E a gente fala de evangelização não só de crianças, né? Mas a gente vai olhar, porque nós somos todos espíritos imortais. Então, eu vou pedir quem vai me ajudar, o Wagner, para descer. Então, nós vamos trazer aqui, né, uma apresentação do aborto sob a ótica do amor. Este é o ponto para nós que somos espíritas, cristãos, né? O valor da vida, que é a campanha da fé. Fala o melhor lugar para mim ficar é mesmo, gente. Aqui? Tá? Rose, você precisa ler lá? Quanto mais para cá, melhor. Estou sendo filmado. O valor da vida. Vamos lá, Tá. gente. Tudo bem? Tudo bem. Fica quietinho aqui, então. Não, esse é o máximo. Esse aqui é o mínimo. Aqui eu já consegui o máximo de resolução. Obrigada. Então, o valor da vida, né? Nós partimos da campanha da FEB, da Federação Espírita Brasileira, em defesa da vida, que a fraternidade abraçou, né? Nesse setembro amarelo, que é também um mês de olhar para a vida. Né? Então, nós trazemos a questão do livro dos Espíritos, 880, quando Kardec pergunta qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Por isso, ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer nada que possa comprometer a sua existência corporal. Sem o direito de viver, não
tem outros direitos, não é mesmo? Então, esse é o primeiro direito, o direito à vida. E a doutrina espírita já nos traz. Vamos lá, por favor. Para a doutrina espírita, quando a vida começa, quando o espírito é criado por Deus, portanto, vida é o próprio espírito, princípio inteligente. Na experiência humana, a vida biológica começa na fecundação ou concepção, né? A vida vem de Deus. Então nós começamos enquanto espíritos inteligentes, seguimos a evolução, não é mesmo? Para a condição humana. Então, na experiência biológica, enquanto ser humano, onde começa a vida? Na fecundação, a vida biológica. Porque o espírito, ele já existe. A vida vem de Deus. Então, em que momento a alma se une ao corpo? Nós temos lá, né? Essa afirmação no Livro dos Espíritos a respeito de quando começa a vida biológica, a concepção ou fecundação, ou também fertilização. A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança verá a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos séculos de Deus. Olha que lindo! Uma criança vem à luz. Um espírito que recebe a oportunidade de seguir na sua caminhada evolutiva, vir à luz. Sim. Gente, não é qualidade das janelas, é o nosso retroprojetor que não está bom. Então, infelizmente, é isso que a gente tem que vai dar para acompanhar a bênção de Deus. Eu nunca vi isso mesmo. É violenta, né, gente? Isso é o de menos, não é mesmo? É só um recurso, né? Então, isso. Então, é a doutrina, né? Trazendo para a gente aí essa questão da concepção, da fecundação. Nós temos uma imagem, né, de um espermatozoide, o ovo sendo fecundado pelo espermatozoide. Uma cena linda, maravilhosa, expressão do amor de Deus, né? Já em 1900, eu esqueci a data, mas André Luiz, tá, gente? André Luiz já falava que o óvulo fazia a seleção do espermatozoide. Tinha teoria de que era o que corria mais ele chegava, né? E aí a ciência em 1991 mostrou que não é bem assim. Então, olha que lindo essa cena. Pode seguir, por favor. Então, o que diz a ciência? A ciência, então, ela fala-nos da referência do contínuo. O cigoto, o embrião, o feto, o bebê, criança, jovem, adulto e idoso. O contínuo é esse desenvolvimento, né, que nós começamos lá, no zigoto. O zigoto, que é essa célula que se forma a partir da união do óvulo com o espermatozoide, né? E a partir disso, nós vamos ter o embrião, que tem um tempo de formação, em torno de 8 a 10 semanas, né? Considera-se 8 semanas a partir da fecundação. E aí, evoluindo, né, para o feto a partir disso, até o embrião é quando ocorre a multiplicação e todos os órgãos são formados, né, gente? Tem o ser humano pronto, que vai se desenvolvendo ao longo desse período gestacional. Evoluindo aí o nascimento do bebê, da criança, do jovem, do idoso, e aqui estamos nós, né, gente? Os idosos, adultos, crianças, nessa linha da vida do desenvolvimento humano, não é mesmo? E aí, quando a gente fala da ciência, nós estamos falando de comprovações, de estudos da embriologia, da medicina fetal, né? O feto é uma personalidade independente que apenas hospeda no organismo materno. Hospeda. Então, o feto,
ele tem uma individualidade. Ele não é a mãe que dá a vida para ele. A vida vem de Deus, mas ele se desenvolve porque ele já traz, né? Porque a gente vê que o Espírito é que comanda essa agregação da matéria. E tudo sobre os olhos do amor de Deus que coordena tudo isso, né? Então, os genes não explicam a complexidade do ser humano através de estudos genomas, viu que a quantidade de genes é insuficiente, né, para definir tanta diversidade na espécie humana. As questões da linguagem, os aspectos cognitivos, tudo que a gente pode encontrar no ser humano, só a genética não é suficiente. E a ciência viu isso, né? Então, o acaso não existe nem para explicar a evolução humana, porque essa organização celular, que acontece de uma forma inteligente, ela não é do acaso, né? E o feto possui, então, uma psique própria, uma psique, né? Então, nós sabemos de várias histórias contadas, mas também nós podemos perceber quantos aqui já gestaram bebê, né? Que a gente gesta também projetos, mas também não só homens e aqueles que caminham conosco podem sentir essa vida intrauterina. Como o bebê responde, não é isso? Dependendo de como é a vibração do ambiente, a música que ele escuta, a fala, os sentimentos, está tudo ali respondendo, né? E aí então ele tem um ciclo. Nós vamos ver. O feto tem uma memória antes da formação do cérebro, antes mesmo, a gente fala de uma memória celular. Antes da formação do cérebro, nós temos aqui o exemplo da bebê Cristina, que é a doutora Marlene Nobre, né, que é médica, ela esteve à frente da Associação Médica Espírita do Brasil, ginecologista, uma defensora incansável da vida. E ela traz esse caso da Cristina, né, que é um bebê que ficou na unidade neonatal e rejeitava o peito da mãe, né? E aí, a partir de estudos, ela aceitava o bebê de qualquer outra mãe, menos o tamanho dela. Então, nós sabemos que nós temos memória. E conversando com essa mãe, ela contou, né, que houve uma rejeição inicial à gravidez, né? E aí, então, esse bebê, ele trouxe essa memória em relação a isso, né? E nós trazemos as nossas memórias, né, que vivemos na gravidez. Mas não existe determinismo ainda, né? Tem o evangelho, tem as psicoterapias e muitos recursos que nós podemos buscar, né? Para a gente seguir, aprendendo inclusive a nos amar, a começar. Então, o feto é único, portanto, insubstituível. Se cada feto é único, nós estamos dizendo que cada um de nós aqui é único, né? Insubstituível. Por favor, pode ser. Eu vou até que horas? 13h15? Só para não ficar de olho. Então, gente, olha isso. Mostra também essa questão do psiquismo fetal, né? Dessas potencialidades que o feto traz, inclusive de sugar, de reação, comportamentos, habilidades que já estão lá enquanto potência, né? Pode seguir. E aqui nós temos uma imagem, a Cristina falou de Isabel e Maria, né? E aí lembram daquela visita que Maria faz para Isabel? Ali naquela imagem, não está dando para ver não, mas é muito linda, porque elas estão muito irradiantes, jubilosas desse encontro, né? Do precursor João Batista com Jesus. E as crianças, elas vibram. E as mães sentem o movimento. Isabel comenta que João Batista se movimentou. Então, o feto, ele sente, ele tem emoções, ele experimenta prazer e desprazer, dor, tristeza, angústia ou bem-estar. E é capaz de relacionar-se com sua mãe, captando seus estados emocionais e sua relação afetiva com ela.
está no livro Gestação e Encontro entre Almas. É isso, né? É uma troca fluídica, é como a mãe como médium desse espírito que está ali, neste momento, né? Então, ela sente, o bebê sente, e vamos seguir. Então, nós temos, na crosta em sentido geral, ainda existe muita ignorância acerca da missão divina do sexo. O sexo. Não tem muita ignorância? Qual que é a tradução que a gente tem do sexo? Muitas vezes se prende na questão do genital, né? E a gente sabe que o sexo é a expressão energia divina. É a expressão da energia divina, a energia sexual, que tem suas várias possibilidades de expressão, tudo no sentido da elevação. Nós, enquanto seres humanos, nós necessitamos dessas trocas fluídicas também, que acontecem através do sexo. Mas espíritos mais evoluídos, vocês podem ver lá depois no livro Missionários da Luz, né? O Alexandre, ele fala sobre isso. Ele fala dessas trocas para além de espíritos que já não estão presos, mas essas energias mais densas ou já evoluíram, né? Então a gente vê o sexo como essa missão, né? Essa oportunidade que nós temos é divina e que nos permite a caminhada. E o sexo, ele pode ser instrumentos do amor sem que o amor seja sexo. E aí a gente vai ver, né? Segue, deixa eu ver se dá para fazer o gancho. Isso. Então, o sexo enquanto instrumento de vida, porque se nós estamos falando de vida, nós estamos falando sobre todas as leis divinas, que todos nós estamos submetidos a elas, que são leis de amor, de justiça e caridade, né? Então, se a gente fala de sexo, nós estamos falando também de lei de reprodução, necessária para a nossa evolução, lei de conservação, né? E aí, falando em vida, nós precisamos trazer a questão da reencarnação, porque a reencarnação, nós temos, por exemplo, assim, dado, né, que fala da lei de evolução, enquanto um processo seletivo, mas é com a doutrina espírita que nós podemos ampliar a nossa compreensão a respeito da vida, quando a gente fala da evolução do princípio inteligente, né? E é a reencarnação que vai nos trazer explicações para muitas dessas questões que a gente não compreende, como, por exemplo, nós já compreendemos, muitos de nós, né? Mas assim, a gente sabe que muitas pessoas, por exemplo, quando tem um bebê com má formação, então ocorrem complicações no parto. Muitas mulheres, eu tive a oportunidade, que eu trabalhei em alguns anos, né, numa maternidade, muitas, principalmente aquelas que não são espiritualizadas, elas perguntam por quê? Por que comigo? Nossa, mas a gravidez correu tudo tão tranquilo, não tive nenhuma intercorrência, e aí o bebê nasce, né, um parto traumático, então ele já nasce com alguma má formação, né, má formação, entre aspas também, que talvez não tenha sido identificada, né, na gestação. Então nós precisamos falar de reencarnação como um processo educativo. E tirando lá do livro da Missionários da Luz, né? Não, primeiro, reencarnar não é apenas um voltar e um simples nascer de novo. É um replanejar em busca de novos comportamentos que deem ao espírito condições para reeducar suas estruturas mentais. Está lá no livro O que é Evangelização de Espíritos, de Eurípides Barçanufo, né? Então, todos nós aqui temos um planejamento reencarnatório que foi elaborado. Muitas vezes a gente pode participar desse planejamento, depende da condição espiritual de cada um. Mas é um planejamento, é um projeto de vida, né? Dessa vida, que foi cuidado com muito amor pelos especialistas. Nós temos um departamento de reencarnação, um ministério, né, de reencarnação. Tudo com qual objetivo?
objetivo? Os trabalhadores, esses missionários que trabalham com Jesus e que querem nos ajudar para que a gente possa seguir, né? Seguir na nossa caminhada. Olha o que ele fala, replanejar novas conquistas, novos comportamentos, porque enquanto espírito milenários que nós somos, cada um nós trazemos a bagagem de muitas vidas, de muitos equívocos, né? E aí vem Jesus com esse roteiro de luz, a evangelização, para que a gente possa seguir, né? E renovar as nossas estruturas, desenvolver as nossas potências a partir das nossas necessidades. Necessidades naquele momento, naquele tempo, naquela vida, né? Então, nós temos a necessidade da luta que corrige, renova, restaura e aperfeiçoa. A reencarnação é o meio, a educação divina é o fim. Então, Deus, nosso Pai, é Pai de amor. Ele não é punitivo. Nós vimos no início. É um Pai de bondade, de justiça, né? E a vida que nós temos, conforme os nossos, com o planejamento, é de acordo com o que a gente precisa. Para a gente conectar com o que nós somos enquanto seres divinos. São lutas, porque nós precisamos delas, né? Está lá em Missionários da Luz, o Alexandre fala. Então, nós temos uma base aí, né, sobre a questão do planejamento reencarnatório. Essas bases da anterioridade, que diz respeito ao que o espírito, anterioridade, o que esse espírito traz em todas as suas existências até chegar ali, né? Chegando no plano espiritual. Então, cada um no tempo, né? Isso é permitido para rememorar, para reavaliar, tem tempo de aprendizado, de instrução, mas chega um momento que é hora de reencarnar. E é só reencarnando. Então, viver é uma bênção. Nós precisamos muito olhar para isso. Então, essas necessidades, isso que nós trazemos, a nossa história pregressa, nossas experiências, elas vão definir as nossas necessidades, ideais, aspirações, para restauração de energias doentes, renovação de sentimentos e pensamentos, incorporação de novos comportamentos, agregação de valores. É o nosso processo de evangelização, enquanto ser espiritual que somos, né? Que vão definir as escolhas. Então nós fazemos escolhas, mas quando chega aqui, começa a achar tudo difícil, né? Porta lá, a gente se perde. Então isso aponta o quê? Um planejamento reencarnatório construído amorosamente, conforme as nossas necessidades, conforme as nossas potencialidades. Para quê? Para seguirmos até Deus. Porque o sentido maior da vida, Livro dos Espíritos não fala da progressão na escala espiritual, não é? É a perfeição relativa que podemos alcançar. Viemos de Deus e é para Deus que voltaremos, no sentido da conexão com o amor maior, né? Pode seguir. Tá bom essa proximidade aqui, gente? Tá? Então, vamos lá em relação ao abortamento, né? Já compreendendo que nós somos espíritos. Então, o abortamento é esse processo que ocorre da interrupção da gravidez, né? Quando o embrião, ou o feto também, né? A gravidez, ela é interrompida. Então, nós estamos falando de um abortamento, né? O aborto seria esse produto do abortamento, né? No caso, é ruim falar produto, mas se a gente olhar o abortamento enquanto processo. Mas a gente fala mesmo no sentido mais comum, é o aborto. Ah, a pessoa teve um aborto, né? Então, e aí tem os abortos aparentemente espontâneos, né? Por que aparentemente? Porque às vezes a mãe, ela teve um aborto e não teve uma causa a princípio. Mas tem os processos inconscientes, né?
E tem um livro acho que é No Mundo Maior, que fala disso, do espontâneo, né? Que, por exemplo, a mãe, Entre a Terra e o Céu, isso, que fala da mãe Zulmira, né? Por consequência das escolhas equivocadas, vida desregrada, né? Questões sexuais, uso de drogas, ela acaba tendo um terceiro aborto espontâneo. Então, inconsciente, ela não teve uma intenção de abortar, né? Mas as escolhas equivocadas causaram um abortamento espontâneo. E tem abortos também que são provocados pelo feto, o espírito que está com medo de reencarnar, né? Porque quando a gente chega lá, esse espírito, esse planejamento reencarnatório, que ele desejou tanto, esperou muito tempo, ele sabe, ele tem medo, né? Muitas vezes, isso não é para todos, né, gente? Sempre, cada um, mas assim, isso é muito comum. O medo de fraquejar novamente. Será que vou dar conta? Porque sabe que vai vir as expiações e as provas. Então o espírito, ele teme. E aí, considerando várias questões, né, pode ser provocada pelo espírito esse abortamento espontâneo. Então, eu estava lendo num dos livros, né, inclusive as evangelizadoras devem conhecer, do Lúcio de Abreu, Espírito, com a média Janaína, que fala que tem acontecido muitos abortos nesse período de transição também. Daí a importância da evangelização, nós vamos falar mais na frente, tanto na pré-concepção, antes dele ser concebido, quanto também no ventre, evangelização de bebês, tá? Então, isso, falando de um pré-natal do espírito, uma evangelização no ventre, onde esse espírito, ele vai receber todas essas vibrações, né, que são trazidas a partir das lições evangélicas, do esclarecimento, do consolo, do amparo, enquanto a mãe também, mas também a evangelização no ventre, não é só para as mães biológicas, porque nós estamos falando de mães também, que estão acolhendo, que estão recebendo aqueles que não são biológicos, né? Mas pelos laços do coração. Então elas também, eles, que aí a gente fala de pai, né? Porque quando tem um filho, tem um pai também. É isso? Então nós estamos falando de homens e mulheres, todos nós espíritos. Pode ser. E o aborto induzido ou provocado, né? Que tem realmente uma intenção de eliminar esse ser que é viável, que vive, que não tem nada acontecendo, né? E ele pode viver, e aí é um ser que vive. Então ele pode ser legalizado, que é o aborto legal, ter uma lei federal, né? Aliás, está dentro a legislação, né? Ela autoriza o aborto, nós vamos falar dos casos, o aborto terapêutico. No caso do legalizado, quanto que é no Brasil o aborto legalizado, né? Ele é para os casos de estupro, violência sexual, e os casos de anencefalia, ou os casos em que a mãe corre risco de vida, que aí está em consonância com o livro dos Espíritos, né? Nós temos o aborto terapêutico, que é esse, no caso, em que a mãe corre risco de vida. Então, nós não estamos falando de abortar um bebê, uma intenção em tirar a vida. Nós estamos pensando, a intenção é de salvar vida, uma ação terapêutica para salvar, né? O estupro, que é a violência sexual, o eugênico no sentido como se fosse uma seleção, como a gente vê, por exemplo, bebês com malformações, com deficiências. Então identifica lá que vou ter que acelerar, né, gente? Boa. Tá, obrigada. Tá, já. Obrigada. Então tá. Então é nesse sentido, né? Como se
assim, nós tivéssemos dentro desse paradigma, né, que o modelo utilitarista, então só existe quem serve, quem não tem deficiências, né? Um paradigma materialista. Então, aí nós temos essa eugenia, como fez Hitler, né? Em relação à raça ariana. E o econômico, né? Não toda a questão das dificuldades financeiras, o mundo, né? A população está muito grande, vai passar fome, né? Não compreendendo também que nós temos lá no Evangelho, no livro do Espírito, que Deus tem recurso para todos, a comida para todos. Mas isso vai acontecer quando nós realmente estivermos vivendo a lei de amor, né? De justiça e de caridade. Então, aí na nossa Constituição, que todos, né? Todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros, residentes no Brasil, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade e à segurança. Vamos seguir então, porque agora eu vou então, mais os subsídios, né, jurídicos, no artigo 5º da Constituição, né? O primeiro da nossa Constituição Federal, que prevê o direito à vida em primeiro lugar. Tá? Dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade, direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, me pediram também para abordar a questão do tema gravidez e adolescência, que é um tema que por si só, né, aliás, vários aqui já dá um estudo, né, gente? Igual reencarnação, planejamento. Mas então, aqui na Constituição, a gente já tem essa questão da prioridade, olhando para a criança, para o adolescente, né? Que são pessoas em desenvolvimento do nosso futuro, né? Então, quando a gente está falando disso, nós estamos falando dessa criança que está sendo gestada e esses cuidados. E é a partir dessa lei que nós temos as nossas políticas, né? Políticas públicas de saúde, de assistência social, voltada para garantir esses direitos. Pode seguir, por favor. Então, no Código Civil, que é de 1940, né? Nós temos a lei que fala que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com a vida. Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. No caso do Código Penal, é a defesa em relação à gestante também, né? Quando ela corre risco. Funcionar segundo a doutrina. Pode ser. E o marco legal também da primeira infância, que foi essa ampliação, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, que traz para nós essa proteção à vida e à saúde da criança e do adolescente, os programas e políticas públicas de saúde da mulher, né? Porque se a mulher está gestando, então esse cuidado, inclusive, para evitar muitas situações que podem culminar com complicações, seja no parto ou o bebê nascer, começa lá, né? Desse cuidado na gestação. Esquema de vacinação, as consultas mensais, né? Os exames realizados, é preciso ter esse compromisso, né? Com a vida. E no caso de adoção, também nós temos a entrega legal, né? Que a mãe ela pode doar, por exemplo, no caso de estupro. A mãe não quer ficar com o bebê, ela não necessariamente precisa abortar. Então, legalmente, tem toda uma política, um esquema para que esse bebê essa mãe receba assistência psicológica, social, né? Eu tive a oportunidade de, inclusive, nesses casos de mães que sofreram estupros, e sabia que não ia ficar com o bebê, então procuraram, levaram, conduziram a gestação, e após o nascimento elas têm direito de falar assim, eu não quero ficar com o bebê, então o bebê nem é apresentado para ela no nascimento.
Mas eu tive a oportunidade também de ver mães que não queriam, não viam o bebê. O bebê foram para a unidade neonatal e aí, recebendo essa assistência da equipe psicológica e social, elas mudaram, decidiram por ficar com o bebê, né? Então não foi só um caso, não, foram vários de mães que decidiram ficar com o bebê. Então não nos cabe pressionar, nos cabe acolher, amparar, orientar e oferecer recursos. Então tá. Então constitui crime, né? A provocação do aborto em qualquer período de gestação. Tá, isso aqui é a questão do Livro dos Espíritos 358, tá, gente? Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe ou quem quer que seja que cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que servirem de instrumento o corpo que estava formando. É o que nós já vimos, né? A reencarnação enquanto oportunidade. Então é crime tirar a vida. É crime transgredir as leis divinas, né? E o aborto é uma das transgressões. E nós, enquanto seres humanos, nós sabemos que nós somos transgressores, que nós transgredimos as leis divinas. Aqui nós estamos falando em relação à vida, né? Pode ser. A única justificativa, então, para o aborto, conforme a doutrina dos espíritos, é o que eu falei para vocês, né? No caso, só para vocês verem que está lá na questão 358, tá? Quando oferece perigo para a vida da mãe. Pode seguir, por favor. Então, não ao abortamento do anencefalo. Toda criança que sobrevive tem necessariamente um espírito encarnado? Está na questão 356b. Os espíritos respondem: que seria ela sem o espírito? Não seria um ser humano. Então, no caso, embora seja legalizado no Brasil o abortamento de anencéfalos, nós somos contrários, porque o anencéfalo é uma pessoa, é um ser, é um espírito, né? E embora se fala anencéfalo, quer dizer que ele não tenha parte do encéfalo, né? Da estrutura encefálica. Tanto é que tem anencéfalos que vivem, às vezes, até um ano ou mais, né? E aquele tempo ali que o bebê está no ventre desse vaso divino, é o tempo que ele precisa para ajudar na organização espiritual dele. Então, eu vi um caso essa semana, eu estava escutando a doutora Marlene Nobre comentando, que é uma reflexão para nós. Você tem uma pessoa que você ama muito, que você sabe que ela está no plano espiritual, desejando muito se reencarnar. Ela está sofrendo, porque, por exemplo, ela cometeu um suicídio, com um tiro na cabeça, né? Então a gente sabe que não é o corpo físico, lesou, desorganizou esse corpo biológico pelo espírito, e sofre ação. E aí, essa mãe, ela tem essa oportunidade, que seja por horas, que seja por dias no ventre. Uma vida não tem tempo. Pode ser um dia, 2, 3, uma semana no ventre. É o que o espírito precisa, né? Nesse caso. Então, é isso, tá? E aí, só um minutinho. No caso ali dos fetos, teratológicos, né, gente? São aqueles fetos que não têm realmente a presença espiritual, né? São formações, muitas vezes, o que acontece? Já viram falar de, por exemplo, gravidez psicológica? Às vezes a mãe quer muito ter o desejo, se forma, né, agregação da matéria, mas sempre o espírito esteja lá, então ele não tem uma forma humana, tá? Certo, por favor. Essa é a nossa querida Marlene Nobre. Ela diz: vamos concluir, baseados na ciência, que a vida do embrião não pertence à mãe, ao pai, ao juiz, à equipe médica ou ao Estado. Pertence exclusivamente a ele mesmo, porque a vida é um bem outorgado e indisponível.
A vida vem de Deus. Deus nos cedeu a vida. Então nós temos as consequências físicas. Eu não vou ler porque o tempo, né? Gostaria de aproveitar também o finalzinho. Tem muitas consequências a nível físico, né? Tudo relacionado, muita questão, principalmente do ginecológico, né? As questões ligadas ao chakra genésico, né? Ligadas ao potencial criativo, às funções reprodutoras, né? Questões uterinas, tá? Câncer de mama, depois vocês podem pesquisar, tá bom? Inclusive comprometendo futuras gestações, né? Porque tem uma memória do corpo físico também. Tem as consequências psicológicas, né? Que é a depressão, ansiedade, culpa, falta de prazer, fadiga, desamparo, distúrbios do sono, mudanças no hábito alimentar, agravamento de vícios, álcool e fumo. E aí tem um estudo, que eu coloquei o nome ali, né? Só na citação, de 2018, que mulheres que cometeram aborto têm 6 vezes mais chance de suicidarem, tá? E aí, né, a gente precisa perguntar, porque se você for fazer uma pesquisa, aqueles que estão interessados no aborto, né, eles não falam disso, cada um sabe de sua dor. Mas nós acompanhamos essas mães, né? Mesmo quando não tem uma intenção, elas já sentem muito e trazem um sentimento de culpa. Então imagine quando isso é provocado, é um luto que ela não vai viver, né? Ela, digamos assim, ela não é permitido, porque é legalizado, por exemplo, um aborto legal, né? Bom, esse aqui também eu vou passar, tá? Aqui nós temos 2 passagens que falam em relação às consequências, lá no livro Evolução em 2 Mundos, de André Luiz, que fala das consequências espirituais, também psicológicas e físicas para homens e mulheres, porque o homem também está envolvido, né? Para toda mulher que tem um filho, ela não tem um filho sozinha, os 2 conselheiros, digamos assim. Então tem uma responsabilidade e a gente sabe que isso, a nível, por exemplo, se teve intenção, cada ponto energético, né, isso vai, digamos assim, como que isso vai causar essa desorganização a nível energético também no homem, inclusive no chakra coronário, tá? Pode passar. É isso, tá, gente? Olha lá, no homem, moléstias testiculares, né? Desendocrinias, são essas, como é que fala? Perturbações, né? Parece em relação à questão das glândulas. Enfermeira aí, é isso mesmo? Ai, gente, só tem 1 minuto. Tá bom, segue. Vai seguir então, ó. Consequências para o abortar. Gente, eu vou tentar resumir, né? Só para o pessoal que sempre fazer pergunta para já ir escrevendo que a gente vai responder. Eu vou fazer o seguinte, ó, então pelo menos eu tenho um assunto muito que tem a ver com o que nós falamos, que eu preciso finalizar, tá bom, gente? Então, porque é o seguinte, é muita coisa assim importante. Não dá para simplesmente ir seguindo, né? Então vamos lá. Consequência do abortado, o abortado é espírito. Cada caso é um caso. Vamos considerar a evolução de cada espírito. Tem uns que não vão aceitar, né? Entram no processo de obsessão. E outros não, que vai orar pelas mães, que está tudo bem. Mas a nossa condição na Terra, qual que é? Vai, segue, fala. As consequências jurídicas, gente, vocês pesquisam lá, tá? Na internet, questão, qual que é a pena para cada tipo de aborto coletivo em relação à situação, tá? Na adolescência, ó, isso aí é um tema, viu, gente? Aborto na adolescência. Por que é tão importante conversar sobre o tema? O número é alarmante. Nós temos quase cerca de 30% de gravidez na adolescência, né? E quando nós estamos falando do adolescente, nós estamos falando de um filho, né? Nós estamos falando da nossa responsabilidade, o Estado também traz, mas também as leis divinas, aqueles que nos foram confiados, não só na condição de filhos. Então aqui eu trouxe os dados, tá? Que são bem grandes em relação ao Brasil, as complicações. Agora eu vou fazer um resuminho só.
Então, olha aqui, gente, em 2014, a gente tinha entre 10 e 14 anos, 500 mil de meninas grávidas, em 2014. Então, muito alarmante. E o que significa isso? Né? O que é adolescência? Adolescência, tempo de florescer. É a fase de desenvolvimento do espírito e que ele precisa, né? No seu desenvolvimento, ele precisa desse olhar cuidadoso, inclusive para ele seguir com o seu planejamento reencarnatório. E aí tem um adolescente, ele não está formado, ele não tem uma identidade, então ele tem construção. E aí tem conflitos, tem mudanças físicas, biológicas, psíquicas, tem a questão da reencarnação dos 14 anos, né? Muita coisa. Então, nós temos os fatores da gravidez na adolescência, né? Não vamos ser ilusionistas, tá? Falar assim, porque a família, julgamento com a família, vamos tomar a responsabilidade para nós, porque todos nós aqui, de alguma forma, nos encontramos. Seja em casa, na família, na escola, nos centros espíritas, com adolescentes que estão sinalizando para nós que precisam de ajuda, inclusive em relação a essa questão da vivência da sexualidade, né? Nós temos a Semana da Adolescência exatamente para isso, para conscientização. Pode seguir. Os fatores que aumentam os riscos de gestação na adolescência: violência sexual, atitudes negativas, questão da rejeição, está grávida, agora se assume, tem pais que expulsam, relacionamento que já é conflituoso, muitas vezes fica mais difícil, né? E tem as questões também físicas. Olha lá, falta de apoio familiar. Sobre violência sexual, não tem como eu não deixar de fazer um parênteses aqui, né, gente? Um parênteses muito importante. Violência sexual não é só física, né? Então nós estamos aí na era da internet, dos acessos a mídias, plataformas cheias de criminosos. Adolescentes estão em processo de formação, são vulneráveis, reconhecidos pela lei. Então qual que é a nossa responsabilidade em termos educacionais também? Então esse é um outro tema, efetivamente, porque 1 minuto basta de acesso, por exemplo, a uma tela com conteúdo inadequado de abuso sexual e violência sexual. E eles estão ficando quase 24 horas. Exagerando um pouquinho, mas eu atendo crianças, adolescentes, já com problemas de saúde mental em função do uso excessivo e inadequado das telinhas, tá? Vamos lá. Então tem os riscos, né, para a mãe adolescente e para o filho recém-nascido. Pode seguir. Prevenção da gravidez na adolescência, nós vamos trazer Joana de Ângeles, né, lá em Adolescência e Vida, com Divaldo, fala assim: orientar o adolescente quanto aos valores do sexo ante a vida e o amor. É dever que todos os indivíduos devem se impor. Todos nós. Dever. Uma responsabilidade coletiva, só um pouquinho, inclusive do centro espírita, né? E não é só da evangelização juvenil. Então nós falamos de uma educação emocional e sexual. Educação sexual não é educação em sexo, educação em sexualidade. Sexualidade, expressão de afeto, energia divina, né? Para esse adolescente aprender a desenvolver suas potencialidades e no sentido do respeito a ele mesmo e respeito ao outro, uma educação para valores, né? E aí nós temos a evangelização espírita. Nós estamos caminhando para o final, tá, gente? Pode passar. Então, evangelização de espíritos, gente, trazer Jesus para a nossa intimidade, né? Então, Eurípides Bassanufo. Com Eurípides Bassanufo, nós temos a metodologia da evangelização de espíritos. Nós somos espíritos, seres espirituais. Então, a evangelização, ela deve começar na pré-concepção, como eu disse para vocês. Deve, sim, entre aspas, né, gente, um momento de cada um, mas a espiritualidade, ela tem acompanhado muito. Muitas vezes, um enxovalzinho na casa, no grupo de gestantes, né? Um trabalho de orientação, isso é feito.
Mas a gente aguarda esse momento para realmente ter esse trabalho também da preconcepção em relação aos casais, ao espírito, né? Essa aproximação, evangelização do ventre, da bebês, da criança, do jovem, do idoso. Evangelização do espírito, trazer Jesus. E aí, essa passagem que está em João, capítulo 8, versículo 7, quando Jesus diz: aquele dentre vós, agora convidar para cada um que leia isso, volte para si. Aquele que tem entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Um convite para nós soltarmos os nossos julgamentos em relação ao outro e começar em relação a nós, porque nós somos tão severos com o outro, porque também nós nos julgamos. Nós não nos reconhecemos ainda como filhos de Deus, que somos severos conosco. Olhamos para os nossos equívocos, mas sem ter autocompaixão de nós mesmos. Então o chamado de Jesus é também para o auto-perdão, né? Porque todos nós somos criminosos perante as leis divinas. Segue. E aí vem a nossa querida Madre Teresa de Calcutá, que é essa missionária, que foi mãe de tantos, tantos e tantos. A missão com os pobres, e ela fala para nós que quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. Sério. E aí, refletindo com Eurípides Bassanufo, que foi esse espírito que trouxe para nós, né, a pedagogia do amor, que esteve durante muitas encarnações com Jesus, contemporâneo de Pestalozzi, né? Ele fala que, olha, o objetivo da evangelização é desobstruir a visão espiritual de um considerável óbice que impede o espírito de perceber o verdadeiro papel de Deus em sua vida. Há um obstáculo que nos impede de ver, de sentir a presença de Deus em nossa vida. Então, vou fazer essa pergunta para vocês. Não preciso de responder, vou dar a resposta logo em seguida. Qual seria essa dificuldade moral que nos vem fazendo tomar o lugar de Deus em nossa vida? Qual seria esse obstáculo, essa dificuldade moral que nos impede sentir Deus em nossa vida, a sua onipotência? Sério, a culpa. A culpa. Então, qual é o remédio que a evangelização nos apresenta? Sério. O perdão. O perdão. O perdão a nós mesmos. O auto-perdão. Libertando-nos do papel de juízes, né? Porque quando nós ficamos presos ao sentimento de culpa, nós estamos sendo juízes de nós mesmos, que nem Jesus fez isso, né? Nós estamos muito severos com os nossos equívocos e não acolhemos a nossa humanidade, porque nós somos espíritos em processo de evolução. Nós não somos perfeitos e nem vamos ser como Deus. É aqui, através dos relacionamentos que nós vamos, em todas as nossas vivências, que nós vamos, né? Quando ele nos fala bem-aventurados, né, os que têm os puros de espírito, nós vamos nos purificando para que nós podemos ver a Deus. Então, o perdão em relação ao próximo, abrindo mão da vingança, da punição, reencarnar todas essas situações que a gente viu em relação ao aborto, isso não é punição, isso não é Deus sendo severo, é a misericórdia de Deus para com cada um de nós. Isso faz expandir a nossa compreensão, o sentido de por que eu estou vivendo aquelas experiências, né? Inclusive em relação a uma gestação como essa. Então, a vida, e aí o perdão também em relação à vida em seu papel educativo. Compreender a onipotência e a onipresença de Deus, abrindo mão da
da ilusória e orgulhosa posição de controle sobre tudo e todos. São fala de Eurípides. Reconhecer, porque nós ainda não nos reconhecemos enquanto filhos de Deus, né? Filhos, Deus é Pai, nós somos pequenos, nós queremos ficar no controle. Não reconhecemos que Ele é onipotente, que Ele é bom, que Ele é justo, que Ele sabe o que é melhor para nós. Então é por nos desapartarmos desse amor de Deus, nos desconectarmos, né? Nós não nos sentimos como filho. Porque o filho ele pode receber a abundância do amor que vem do Pai. E aí, a reencarnação é esse programa de aprendizado do perdão. O perdão que limpa e purifica a memória espiritual da sujidade transitória da culpa, do ressentimento e da mágoa. O perdão liberta. Acabou. Esse é o Eurípides. Vamos terminar, tá? Vamos sentir Eurípides falando para nós, gente. Deixa eu ler com calma. Abaixa um pouquinho, por favor. Desejamos aderir a Ele, ao perdão, para que a paz e a felicidade sejam inquebrantáveis em nosso coração. E a evangelização, caríssimos companheiros, é um caminho consciente para tais peregrinações pela vida e pelos valores. Rogo a Jesus que a todos nós nos ilumine e auxilie pelos caminhos do perdão e da purificação espiritual, para que possamos ver Deus em tudo e em todos. Muita paz, Eurípides Passa Novo. E aí vem a nossa... Nós fechamos com Maria. Maria, escrito, então Maria, eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Sim, a vida. Nós agradecemos. Tem a florzinha no final. Nossa bibliografia, pode subir. Então nós trazemos essas flores, flores da gratidão, flores que perfumam a nossa vida, flores que vêm do amor de Deus, de todos os seus trabalhadores que estão conosco, que seguem conosco, desde o nosso planejamento encarnatório, para que a gente possa sentir a beleza da vida, a força que vem do amor de Deus. Muito obrigada a todos. A primeira aqui, em questão do aborto legalizado, a mãe, o pai e o espírito foram preparados para essa tarefa? O aborto legalizado. O aborto legalizado, a mãe e o pai foram preparados para essa tarefa. A tarefa de serem pais, que Deus confia aos pais, a educação dos filhos, de conduzirem até Deus, foram preparados. Mas nós temos muitos desafios enquanto pai. Não quer dizer que vai ser tranquilo, porque nos desafios que nós vamos desenvolvendo as nossas potencialidades e aprendendo a amar. Agora, o aborto, não existe um determinismo, não há um planejamento para o mal. Quando a gente fala no sentido de um aborto intencional. Agora, isso de que a mãe vai vivenciar a família, uma situação de perda, quando um aborto é espontâneo, né? Porque também é um tempo para aquele espírito e uma prova para os pais. Então, sim, houve uma preparação que cada um dá conta da forma como pode ser, né? Nesse sentido, de uma prova para os pais, né? Como ajudar um filho com crise de ansiedade para a fase adulta, sim. Bom, esse aí também, né, gente? A gente tem que ter cuidado com as leituras assim.
Não é que isso é isso, mas veja bem, se nós temos uma memória, sim, a gente traz, né? É isso da rejeição, porque tem uma dor do espírito. Agora nós começamos. A vida é o maior presente. Eu fui presenteada essa semana com um exemplo que eu acho que vai ser bom compartilhar, porque nada é por isso. Eu atendi um adolescente de 15 anos que veio no primeiro atendimento e assim, eu perguntei para ele se foi ele que quis vir, se foram os pais. E ele falou assim, foram meus pais. Minha mãe acha que eu sou muito lunático. Como assim lunático? Ele falou que gosta de estoicismo, filosofia. Oh, que legal! Então, e aí, o que acontece? Depois eu chamei a mãe. Não, aí, durante o atendimento, eu perguntei sobre o pai. Ele não tem contato, pouco conviveu. E aí ele fala assim, nem quero. Minha mãe foi estudar. E aí logo depois eu olhei a mãe, que veio, a mãe com sofrimento mental, já há algum tempo, questões psiquiátricas. Mas antes da mãe ver, eu senti tanta força nessa mãe, eu disse para ele, e ele pôde até sorrir, sabe? Porque para além daquela mãe que está ali hoje com processo, né, de transtorno mental, de uma desarmonia, tem uma força muito grande do Espírito, e ela disse sim à vida. E ele está aqui, porque ela disse sim, apesar de ter sofrido uma violência sexual. E ela veio, com todo o esforço, falando com o companheiro dela e tudo. Então, para todos nós, porque todos nós trazemos as nossas feridas, né? Para todos nós é perguntar para onde que nós estamos olhando. Nós estamos olhando, fixados na dor, ou para o bem maior que nós temos, que é a vida. Se a gente olha para a vida e toma ela como ela veio, nós podemos sentir o quanto ela tem força. Né? E para esses casos, gente, não, mas não preocupa não, gente, porque às vezes essa que eu estou respondendo já vai responder outros, tá? Então, é o seguinte, olhar para a vida, é na vida que está a força. A vida vem de Deus, a vida é amor. E aí nós temos recursos que a ciência nos permite, né? Das psicoterapias, a evangelização espírita, nós temos recursos terapêuticos, né? Da casa espírita também, nós temos grupos, nós temos muitos recursos. E nós, cada um aqui pode ser esse instrumento. Daí a importância do acolhimento, do amparo sem julgar, soltar. Como o espírito se sente após um aborto intencional? Olha, gente, eu nunca vi nessa encarnação, eu não passei por isso. Mas veja, essa é uma pergunta muito de fórum íntimo. Embora a gente saiba pela literatura como ele se sente, eu não posso dizer, porque cada um sabe sua dor. Mas nós, né, pela nossa experiência, pela literatura espírita, mas também médico, né? E aí até questões espirituais, desarmonia, porque a mulher, né, se a gente for olhar, o espírito não tem sexo, mas nessa vida encarnada enquanto mulher, ela já traz instintivo também, essa questão de dar à luz, de gestar. E aí, essa questão da culpa, ela é sempre muito presente. Como aquela mulher vai sentir, eu não posso dizer. Mas nós podemos dizer, né, que isso, como está discordante da própria, está desconectado com esse propósito maior de vida, vocês acham que a pessoa vai ficar harmonizada? Não fica. Mas aí, gente, o amor cobre 1 milhão de pecados. Olha a questão da culpa. Nós não podemos nos paralisar e nos prender à culpa, né? Inclusive o auto-perdão, porque nós somos muito severos. Aquela coisa do julgamento lá que Jesus fala, é porque a gente não quer ver, não quer olhar para nós, olhar as nossas sombras. Acho que a pergunta é do espírito abortado, não amor. Como ele se sente. Ah, sim. Desculpa. Então, com o espírito, aí é aquilo que eu falei um pouquinho, só entrei.
através da vivência espiritual, o quê? Ter oportunidade. Então, o sentimento está ligado ao quê? Essa rejeição, né? Embora tenha alguns casos, né, que eu compreendo, e pelo que eu li, pela nossa condição de estando no planeta, né, de transição, tem aqueles que realmente compreendem espíritos mais evoluídos que vêm para ajudar os pais. Inclusive até oram por eles, entende? Mas muitos ficam revoltados e aí começa, porque não deu nem tempo de falar, pode ter esse processo de vampirização das energias, influência espiritual, entendeu? Não aceitar, vingança, que são os casos de obsessões, né? Chegar mais duas. Então vamos lá. Não caindo uma folha da árvore sem que Deus permita diante de um aborto, o espírito que teve ali a vida, a reencarnação terminada, poderia ser uma vítima ou se naquela situação se encontrava porque precisava. Então, parece que aqui, você que fez aqui a colocação já começou a entrar em algumas. Sim, tem isso mesmo, né? Que a gente sabe, isso é bíblico. Nem uma folhinha cai da árvore, nem um fio de cabelo, sem a permissão de Deus, do amor, né? Mas, dentro do que o Espírito, sim, ele tem ele precisou, mas nós não podemos falar que um aborto, por exemplo, os exemplos que nós colocamos aqui, eles foram planejados, mas tem sempre sim um propósito educativo, mas isso não exime a responsabilidade, entende? Porque são as leis divinas, ação, reação, escolha. Isso não exime o outro da sua responsabilidade perante a vida. Né? Mas aí, esse espírito foi abortado. Previamente, ou ele aceitou esse processo educativo com essa família, porque se não cai numa faculdade, se Deus permita, a gente não vai passar pelo que não precisa. Então, se o espírito é abortado, se não é, não precisa passar por aquilo. Mas ou ele aceitou previamente, ou é o processo dele. Entendeu? Ninguém. Sim, mas olha, nós sabemos também, considerando esse processo educativo que é a própria reencarnação, que também não existe vítimas, mas a gente precisa sempre ampliar a nosso conceber para trazer esse Deus de amor que foi colocado aqui desde o início. Né? Porque a lei é também de misericórdia. Então, quando eu falo educativo, que mesmo com as experiências de dor, elas nos educam muito, muito, elas nos transformam, né? Porque nós ainda não aprendemos a amar tal como Jesus nos ensinou. Então, é uma experiência de dor, uma experiência de transformação. Entende? Agora, não nos ajuda a gente ficar nessa relação de vítima, de agressor, porque se a gente for olhar, ninguém é vítima, mas o amor de Deus é sobre todos nós, né? Por todos nós. Você pode procurar isso aqui, ela vai responder para você também, você pode, tá bom? Para te ajudar. Pode ir para ela. Tem uma pergunta aqui, sem o nome de ninguém. A pessoa que não pôs o nome na pergunta, a gente não vai trazer ela, eu queria que fosse respondido pela Cristina. Tá, então depois a gente vai tentar ver isso. Então vamos lá. A gravidez na adolescência era para substituir a vida que os adultos não querem. Nem então adulto não quis, por isso que o adolescente engravidou. Gente, ó, primeira coisa, eu não estou aqui para dar respostas. Também estou buscando respostas com tanta pergunta. Aliás, é melhor que a gente faça as perguntas, né? Para nós, inclusive.
Daí o nosso processo de autoconhecimento, de olhar para nós, né? E, olha, a questão da gravidez na adolescência não tem essa relação, né? A gente precisa ampliar o seguinte, não é, se a gente olhar em termos assim, considerando o que é adolescência, o projeto de vida, os riscos que tem para a mãe, para o bebê, né? O futuro, até questões socioeconômicas. Quanto menos adolescentes tiverem, entende? Se a gente olhar, a gente está falando da saúde do processo educativo. Mas Deus permite também com esse objetivo maior. Então nós não podemos pensar tipo assim, que por causa disso, né? Agora, essas leituras individuais não tem essa relação assim não, tá? Porque é muito complexo. A gente tem que ter muito cuidado de falar assim, isso é resposta para isso. Isso é causa. Não é. A psicologia não é uma ciência exata. O ser humano, né, é um universo. Nós somos seres espirituais. Tá bom? Depois a gente segue. Isso. Não, causa e efeito não entra aí desse jeito não, tá? Vamos lá. Tânia, fica Tânia, vamos ver se eu entendi que eu pergunto. Qual ou como é a situação quando fica um espírito que fez um aborto no plano espiritual? Então, a mulher abortou, qual a situação dela quando ela chega no plano espiritual? Então, se não sabe daquilo que abortou, né? Mas é aquela que abortou. Quando ela chega... Do aborto provocado? Pois é o que nós mostramos ali brevemente nas apresentações, que há uma desorganização, né, no perispírito. Porque, veja bem, nós estamos falando da força que não é a força do amor, é contrária à vida, né? Então, tudo que for contrário às leis divinas, elas, inclusive a lei de conservação, a lei de reprodução, a lei de amor, ela nos desarmoniza. Isso tem consequências no nosso perispírito, que é o nosso corpo, né, que a gente segue com ele. Então, esses registros ficam no nosso perispírito. Por isso é que nós precisamos de reencarnar e Deus nos concede com misericórdia. Porque não está batido, a gente não pode ficar preso a isso. Aconteceu isso, porque a gente tem que ter muito cuidado com esse olhar assim, de julgamento, sabe? Lembra sempre dessa imagem de Jesus. Há sempre uma possibilidade que vem pelo alto perdão. Não, você perguntou sobre a situação espiritual dela. Eu entendi assim, a nível de perispírito, do campo energético. Chega lá. Todo espírito, gente, trazendo a nossa temática, o amor de Deus, ele jamais deixa qualquer um dos seus filhos. Todos estão amparados sob o amor de Deus. Que com seus missionários, seus obreiros, olha aí a falange de Maria, que a Rose vai falar para nós, né, sobre os suicidas, amparo. É por isso que vem a pergunta da culpa. A gente ainda está muito na culpa. E a culpa, ela mata as potências do espírito, tá? A oportunidade do trabalho também, né? Para a mãe, para a pessoa. Sim, isso mesmo. A espiritualidade pode interromper uma gravidez caso os pais não apresentem condições físicas e psicológicas, se for prejudicial ao espírito reencarnante? Cada um tem o pai e a mãe que precisa. Lembra do planejamento reencarnatório? Isso aí já é um olhar de julgamento, né? Porque quando a gente fala assim, a gente vê famílias desestruturadas. Não existe uma família desestruturada. Toda família tem a sua estrutura, embora frágil, né? Porque também o que a gente sabe desse pai e dessa mãe que está ali como adolescente, que engravidou, o que ele viveu? Muitas vezes a história também é de violência que está sendo repetida, né? Então, o olhar, a questão é como o filho olha para os pais. Ele está olhando para a vida ou ele está julgando? Que ele não deu o que ele precisava, né? De crítica, de exigência, qual que é esse olhar?
Tá tudo certo. Os pais são certos, são os que a gente precisa. São os pais perfeitos nesse sentido. Cada um de nós é metade de cada um, né? 50% pai e mãe. Biológicos, como falando. Se por acaso a mulher for estudada e não quiser esse bebê, ela será punida por algo que ela não provocou? Não, de forma alguma. Não querer. Veja, vamos olhar para a nossa humanidade. É uma violência. Jesus não violentou ninguém, não violentou nenhuma consciência. Nós é que nos violentamos, porque nós fazemos interpretações equivocadas da mensagem do Cristo. Ele não nos violenta. Então, o que eu dou conta nesse momento? O que é possível para mim? E olha, gente, eu lembrei outro caso agora que eu achei lindo, que eu vou contar para vocês também rapidamente, que tem a ver com isso. Uma mãe, eu atendi uma mãe que quando eu cheguei lá, ela já estava na porta esperando o atendimento. E ela me contou o seguinte: ela estava com uma criança de 9 anos com câncer de perna, né? Estava com um bebê de 2 anos, o marido quebrado, na cama, acidente, e ela tinha acabado de dar à luz. Ela foi decidida pela adoção. Por amor, ela doou o bebê. Por amor, e pediu inclusive o nome para quem adotasse, colocasse. Ela não fez enxoval, ela cuidou, fez o melhor. Teve dor? Claro, o que nós sabemos? Mas ela doou por amor. Então, uma mãe que doa o filho, ela disse sim para a vida. Ela trouxe o filho ao mundo. E o que nós vamos saber sobre os planos de Deus para essa criança, para esse espírito que veio através de uma violência, né? Então, o amor de Deus é maior que tudo. Disse sim à vida. Não é lindo isso? Não tem punição. Nós precisamos ressignificar, né, isso que a gente fala de débitos. Deus não é banqueiro, as nossas dívidas não são pagas dessa forma, nem Ele quer isso da gente, né? Então, gente, já passei, né? Agradecendo a todos, então, essa oportunidade, me alegrou muito. Oi? No caso, de uma forma natural, Espontâneo? podemos dizer que o espírito Desistiu? desistiu? Sim. Se acovardou? Olha, vou pegar só a palavrinha para fechar. Inclusive, gente, sim, desistência. Os abortos espontâneos podem ser por desistência espiritual, né? Então, o que a gente pode falar? Faltou coragem, porque viver é um ato de coragem. Faltou coragem, e é por isso que vem a evangelização na pré-concepção, no ventre, porque esse espírito, ele já vai receber, né? Além do amparo, da afetividade, as lições do Cristo, no sentido de desenvolver essas virtudes, inclusive da coragem, da confiança, da força, porque todo espírito, se a gente olhar, ele já vem com esperança. A esperança é a virtude de quem chega, que vai ser diferente, né? Então a evangelização, ela caminha nesse sentido, tá bom? Então, queridos, muito obrigada, agradeço a todos pela oportunidade. Estar aqui novamente, né, com vocês foi muito bom. Nós seguimos com Jesus, com a irmã Sheila, com todos os benfeitores, Jônia de Ângelos, no nosso pré-natal, né, espiritual. Sigamos. Muito obrigada, tá? Nós é que agradecemos ao Rosinha pelo esclarecimento tão oportuno para a gente.